gravar pra vocês a minha rotina, né, da semana. Hoje é terça-feira, dia 7, agora é 2 horas da tarde e hoje eu vou ter uma palestra no cursinho com o diretor, com o vice-diretor que fundou a FUVEST. Então é muito importante, eu tô bem animada, bem ansiosa, porque ele vai tirar as dúvidas que a gente tem em relação às provas, as fases da prova, né? Então assim, eu tô bem ansiosa e animada, eu já tô pronta. Hoje cedo eu me arrumei, eu li um pouco do livro do vestibular, também fui fazer o meu cabelo no salão, então hoje vai ser um dia um pouco mais curto, porque, né, eu vou ficar no cursinho depois da palestra até 7 horas da noite, então vai ser um pouco corrido, mas os dias bons são assim mesmos, né? Então é isso, agora eu vou preparar o meu lanche, que eu vou ter que fazer, né, pra me sentir fome até de noite, e eu vou organizar minhas coisas. Eu tenho que sair de casa daqui a 10 minutos, então esse processo vai ser bem mais rápido, e é isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos, e esse é o meu último ano do ensino médio, e esse ano eu vou prestar vestibular, então é isso. Voltando pro vídeo, eu vou arrumar as coisas agora, colocar algumas coisas que faltam na bolsa e arrumar meu lanche. Gente, como vocês viram, eu saí de casa, eu arrumei minhas coisas, tudo, peguei o ônibus, peguei o metrô e fui direto pra palestra. Eu não consegui filmar muito pra vocês, eu vou resumir um pouco sobre o que foi dito, mas assim, simplesmente foi muito bom, a gente tirou as dúvidas, ele falou sobre as mudanças, sobre a prova, também sobre curiosidades, a história da USP. Também citou um pouco sobre os campos, mas enfim, depois da palestra eu fui comer no shopping, eu comi um lanche e também eu fui continuar lendo, né, a obra obrigatória. Eu arrumei um cantinho no shopping muito aconchegante e fiquei lendo até dar mais ou menos o horário do meu curso. Quando deu mais ou menos 6h15, eu fui caminhando pro meu cursinho, é bem pertinho, e foi isso. Aí eu já estava dentro do cursinho, tudo. Eu conversei com alguns professores, eu continuei lendo até dar o horário da aula e tomei um Monster pra dar aquela energia. Oi, gente, então, eu cheguei em casa e eu arrumei minhas coisas, me arrumei, jantei, né, porque eu não consigo jantar no cursinho. E, gente, eu não gravei muito pra vocês porque meu celular simplesmente estava 10%. Então, os takes que eu gravei pra vocês foram literalmente os últimos segundos de bateria no meu celular. Mas foi muito bom. A palestra foi incrível. Foi incrível, eu amei muito. Ele falou sobre as mudanças da FUVEST, falou como funciona a primeira e a segunda fase. Então, assim, muitas dicas também. No decorrer do vídeo, eu acho que eu vou falar alguma delas, provavelmente, né? Mas enfim, foi muito bom. Aí de lá eu fui comer, né? Não sei se eu fui comer, eu fui lendo os livros. E a aula hoje eu tive uma aula de inglês, que eu fiquei fazendo uma redação que eu tenho pra entregar hoje. E também eu tive todas as aulas de matemática, que foi muito bom também. Comecei a ser de matemática, né? Foi muito bom. Voltei e é isso aí. Agora eu vou me organizar pra dormir, pentear meu cabelo, tirar essa maquiagem. E é isso. Amanhã eu planejo acordar um pouquinho mais cedo pra conseguir fazer as coisas, né, que eu não consegui fazer hoje, porque praticamente hoje eu só acordei, li, fui fazer o cabelo, fui pro curso, li e fiz as aulas do cursinho. Mas enfim, boa noite.
Hoje eu acordei, eu nem fiz muita coisa pra ser sincera. Eu fui direto estudar, eu pulei da cama, rezei e já fui estudar. Nesse dia eu tinha muita coisa pra organizar, de rotina. Como a gente entrou de férias agora, eu ainda tô me organizando. Não sei muito bem como me organizar ainda de fato. Eu não sei se eu tô me organizando do melhor jeito. Então, assim, eu tô um pouco ansiosa nessa reta final, eu confesso. Eu tô procurando ao máximo, assim, ajuda pra tentar lidar com essa ansiedade que essa reta final tá me trazendo, principalmente, assim, em relação ao que eu tenho que estudar. Mas eu vou compartilhando com vocês como tá sendo, como eu tô tentando lidar com tudo isso. E o importante sempre é a gente continuar, a gente sempre voltar ao foco. O importante é a gente não desistir e dar o máximo até onde der. Eu confesso que eu tenho uma sensação que eu quero que chegue logo o dia da prova para eu ver o resultado, ver como eu vou me sair, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não quero que chegue o dia da prova para ter mais tempo pra estudar, pra me preparar. E a gente vai vivendo dessa loucura, né? De vestibular, prova, simulado. No próximo vlog eu vou trazer melhor, eu acho, assim, como eu tô me organizando melhor de fato, o que eu tô fazendo, qual é o meu foco pra agora. Porque no início das férias eu estava, assim, totalmente perdida, ansiosa, até em relação em me permitir descansar, gente, assim. Eu não tava me dando férias, eu só tava cada vez me deixando mais exausta, sabe? Mas é muito importante a gente também se permitir descansar, permitir a gente ter momentos de lazer e também sempre voltar ao foco, né? Pra não ter tanta procrastinação. Mas enfim, a gente vai melhorando a cada dia, aprendendo a cada dia, e eu acho que esse ano, sem dúvidas, é o ano mais difícil da minha vida em relação a manter uma disciplina constante, uma responsabilidade constante, aprender a deixar esse processo mais leve, não deixar ele tão pesado, cuidar mais de nós mesmos, cuidar de quem a gente ama e sempre assim aprender com o que tá vindo aí, sabe? Então eu sinto que esse ano tá me preparando para muitas coisas que vai vir. Os estudos, ele me fez aprender muito mais do que as questões acadêmicas, mas me fez aprender principalmente em relação à vida. O quanto a vida traz para nós insegurança, traz incertezas, medo, ansiedade, angústia, a preocupação, o não ter foco. Essas coisas são consideradas coisas ruins somente quando a gente não consegue controlar. Então, o vestibular, o ato de estudar, tá me fazendo aprender a lidar com todos esses sentimentos que normalmente a gente às vezes acaba ignorando com a rotina. Mas eu sinto que aprender a estudar é também aprender a lidar com esses sentimentos ruins que vêm também das nossas esperanças, nossas expectativas em relação ao estudo. Então esse ano tá sendo difícil para mim, sim, mas sendo positivo também na questão de crescimento. E de fato o estudo ele muda a nossa vida, não só na nossa questão profissional, mas principalmente na nossa questão da inteligência emocional. Para cada dia você se aprimorar mais em relação ao que você quer aprender, o que você está aprendendo, o seu objetivo. De fato, a gente tem que ter uma inteligência emocional muito forte, muito sólida para a gente conseguir aguentar todo esse peso que acaba dando em relação aos estudos, vestibular, concurso, a vida profissional, o início também dela. E assim, gente, eu sempre tive muitas inseguranças, ansiedade em relação a isso. E quando a gente vê que a gente não tá conseguindo aguentar tudo sozinho, peça ajuda, procure ajuda. Eu sinto que pra mim isso foi essencial para eu conseguir começar a estudar melhor, para começar a de fato aprender e não a me punir pelos estudos, me maltratar com algo que eu gosto de fazer, no caso é estudar. Então peçam ajuda, procurem melhorar e também reconhecer
o que você tá fazendo de mal pra você diante desse processo todo que a gente sabe que é uma loucura. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu tô vendo de consultas com psicólogo pra me ajudar nesse processo. Mas enfim, eu espero ter tocado, ajudado quem precisava ouvir uma palavra dessa. Você não tá sozinho e a gente vai conseguir alcançar todos os nossos objetivos se a gente cuidar primeiro da gente. Bom, gente, café da manhã, finalmente. Pão, mais um café com leite, no caso, né? Eu já tomei um. E eu tô fazendo as anotações dessa aula nesse meu caderno de resumos. É o resumo do resumo, né? Então, pra mim tá sendo ótimo, como é geografia humana, que eu tô vendo. E eu já revi esse conteúdo, eu tô revendo, no caso agora, né? Eu tô fazendo um breve resumo dele. Isso aqui foi da aula de ontem. Eu tive aula de matemática sobre log. Aí eu já aproveitei e fiz aqui, porque log é algo que eu já tinha visto. Então, é um resumo do resumo, porque eu só tô revendo. Mas enfim, gente, nesse caderno, como eu falei pra vocês, é um caderno do resumo do resumo. Nessa reta final eu tô optando mais pra anotar tudo nele do que anotar nos meus outros cadernos maiores. E isso também depende do conteúdo. Então, por exemplo, se for um conteúdo que eu nunca vi ou que faz muito tempo que eu vi, eu procuro anotar na folha maior, né? No caderno com as folhas maiores, nos cadernos de resumo, fazer um resumo maior para depois de um bom tempo, depois de fazer exercícios, passar somente palavras-chave, coisas que eu acho que eu vou esquecer sobre esse conteúdo, aí eu vou e anoto nesse caderno menor. Mas quando é um conteúdo que eu já tenho um pouco mais de afinidade, é somente uma revisão mesmo, eu procuro anotar diretamente nesse caderno para otimizar mais meu tempo e não ter que passar esse conteúdo de novo para esse caderno. Assim, gente, eu pretendo gravar um vídeo sobre como eu tô me organizando. Nesse vídeo que eu gravei, eu não tinha nada definido, muito assim ainda, mas uma coisa que assim eu mudei e tá fazendo muito a diferença é justamente ter esse caderno para anotar poucas coisas, porque pra mim nessa reta final não tem mais como fazer aqueles resumos que eu fazia antes. E confesso que sempre me ajudou, eu sempre estudei por resumo, mas no momento fazer exercício, anotar poucas coisas tá fazendo com que eu memorize mais rápido e otimize mais o meu tempo. Bom, amigas, aí eu já estava me arrumando pra ir pra academia. Eu parei tudo que eu tava fazendo e eu fui pra academia, me arrumei, fiz uma maquiagem super rápida, hidratei o meu rosto, passei um protetor solar, um corretivo, rímel, um perfuminho, um desodorante com certeza, e já fui direto pra academia. Nas férias eu tô reaprendendo a conciliar atividade física com os estudos, com o cursinho. Sem a escola fica bem mais fácil pra mim, mas eu confesso que eu quero aumentar um pouco mais a frequência e principalmente agora que tá muito frio em São Paulo, tá um pouco difícil. Mas enfim, eu fui treinar, eu treinei glúteo nesse dia e também fiz um cardio lendo a obra obrigatória. E gente, foi um treino que me fez suar tanto, porque eu fui andando, né, pra academia. Fiz o cardio de 20 minutos e eu ia voltar a pé, mas eu acabei não conseguindo. Mas assim, nossa, eu suei e foi muito bom. Eu cheguei em casa, eu já fui direto fazer o meu almoço, ovo e queijo. E claro, o arroz. Eu vou com vocês aí, eu tô sem o tripé agora, mas eu vim de ônibus, eu voltei de ônibus, eu não tava aguentando as minhas pernas, porque eu fui caminhando. Aí eu treinei perna e depois eu fiz esteira e eu já tava muito cansada. E como eu não fui, né, com o estômago cheio, acabou que minha pressão ia cair. Gente, aqui tem muito cachorro, então desculpa, mas eu vou falar junto com os cachorros também. Vai dar 4 horas, 3h40. Eu vou almoçar e vou lavar meu cabelo e também eu vou continuar estudando. Depois de almoçar, eu fui tomar meu banho, eu passei esse pré-poo, usei esses shampoos e também eu usei essa máscara no cabelo.
tinha sido a minha pós-progressiva, minha lavagem pós a minha progressiva. E nesse dia foi o ó do Borogodó, porque acabou a luz em casa, então eu acabei me atrasando um pouco pro cursinho, mas eu cheguei no horário. Eu peguei meu ônibus e meu metrô de sempre. Eles sempre me acompanham. E eu fui pro cursinho. Nesse dia, gente, eu tava com muita preguiça, eu tava meio doente. Eu fui pra minha aula favorita, que era geopolítica, só que o meu professor meio que deu a chance pro meu outro professor explicar, que é meu professor de história. Então, mesmo assim, foi muito bom. Eu estudei, a gente teve as aulas e eu fui voltar pra minha casa. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi um pouco mais curto. Prometo que nos próximos vlogs eu vou gravar um pouco mais. Eu também tô tentando investir mais no áudio, na qualidade do vídeo. Mas é isso. Eu agradeço desde já por vocês terem assistido até aqui. Um grande beijo. E eu amo ver os comentários. Tudo que vocês comentam eu sempre tento responder. E é isso, meus amores, beijos e até o próximo vídeo.